TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. E o nosso tema desta noite é exatamente acerca do encontro de Paulo de Tarso com Jesus. Está muito alto, não? Está bom? E de como o apóstolo reagiu ao chamado de Jesus. E porquê é que Jesus chamou Saulo? Também vamos falar um pouco sobre isso. E porquê é que este espírito tão valoroso foi chamado então pelo mestre que ele tanto combateu inicialmente? Para respondermos a estas indagações e porque estamos a falar sobre... Para baixo? Assim? Está bom? Ok. Então, porque estamos a falar sobre a doutrina dos espíritos, vamos trazer aqui as palavras do benfeitor Emmanuel, não é? Que através de Chico Xavier vai responder às grandes razões que levaram Jesus a chamar Saulo, porque inicialmente o seu nome judaico é Saulo e só posteriormente seria então Paulo o seu nome cristão. E Emmanuel, o benfeitor, vai-nos dizer que essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos na história do cristianismo. E todos nós sabemos, se pegarmos no Novo Testamento, que sem as cartas de Paulo, o Novo Testamento quase que ficava sem mensagens. Com algumas, sim, mas muito poucas. Uma vez que as cartas de Paulo são a grande maioria, o grosso do Novo Testamento. E porquê que Paulo é chamado? Emmanuel continua dizendo-nos que a sua influência providencial teve por fim evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e pureza. Nós sabemos que mais tarde a hierarquia, a aristocracia haveria de construir-se, e chegou até nós, não é? Através de Papa, bispos e tantos outros que vão constituir uma hierarquia. Mas naquela fase inicial, Paulo foi fundamental para que aquela mensagem que Jesus tinha dado continuasse com a sua pureza inicial. E continua. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos. Mas se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do Mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos. Todos os apóstolos do Mestre foram escolhidos antes de reencarnarem. Apesar de tudo, e apesar de serem elevados espíritos em missão, como nos diz Emmanuel, e eram, eles ainda estavam longe de poder fazer algum do trabalho que Jesus precisava que fosse feito. E nessa situação ele vai chamar alguém que será Saulo. Tão logo se verificou o egresso do Cordeiro às regiões da luz, isto é, tão logo se deu a partida de Jesus da terra, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo, até porque Jesus nasce no meio dos judeus. Nunca nos podemos esquecer do lugar onde ele vai nascer, não é? E quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feição aristocrática em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. E isto acontece conosco. Nós tentamos reproduzir muitas vezes o que conhecemos. Não há nada de estranho. Este era o comportamento normal do ser humano. Mas o mundo espiritual, como nós sabemos, ele vai ter processos que nós não conhecemos. Processos para transformar as nossas almas, processos para nos ajudar a sublimar os nossos espíritos e a encontrar, então,
um momento para nós sermos capazes de nos ultrapassar e de sermos capazes de melhorar. E então Emmanuel conclui este trecho do livro que nós trazemos, A Caminho da Luz, dizendo-nos: é então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Então, o que vai fazer Jesus? Vai conduzir Paulo por caminhos difíceis, duros, como nós sabemos, caminhos de dor, quando nós não somos capazes de compreender o chamado pela luz e pelo amor, que aconteceu exatamente com Paulo, não é? E nós aí não temos oportunidade, é uma necessidade do nosso espírito e nós vamos encontrar esse caminho que Deus traça para nós, porque não é por castigo, é por sabedoria e por misericórdia infinita que nós somos chamados a esse caminho de renovação e nós vamos então transformar as nossas vidas. É isso que vai acontecer então com Saulo de Tarso. E não podia, é incontornável, chegar a este livro. É considerado um dos romances mais belos da literatura espírita, para quem não sabe. É considerado uma pérola, portanto. É um livro que nos dá ensinamentos de vária ordem, não só sobre a história de Paulo, mas também sobre outros aspectos, muitos aspectos. Hoje vamos falar sobre Paulo. Mas para falar de Paulo não podemos deixar de falar de Estevão. Quem foi Estevão? Estevão foi um dos primeiros cristãos, foi o primeiro mártir da história do cristianismo, para quem não sabe, e foi ele que, de alguma maneira, deu os primeiros acordes no coração de Paulo. Porquê? Porque Paulo, que perseguia cristãos, vai à procura desses cristãos e ouve uma das preleções de Estevão. Ficou muito impressionado, é verdade, ficou tocado, mas não o suficiente para mudar e infletir o seu caminho. Porquê? Porque ele não compreendeu o que Estevão lhe contou e que disse a todos aqueles que o ouviram. Estevão falava ao coração dos homens e Paulo falava pela razão. E essa luta de Paulo ainda vai ocorrer durante algum tempo. Nesse momento em que Estevão, ou melhor, que Paulo encontra Estevão, Jesus estava a chamar Paulo. Jesus chama-nos muitas vezes, só que nós não ouvimos, ou não percebemos, ou não queremos ouvir. Nós somos como Paulo. E Paulo tinha uma namorada, uma noiva, naquele tempo uma noiva. E essa noiva, como nós vamos ver, e quem já leu o livro, essa noiva vai se despedir de Saulo, porque ele nesta fase ainda é Saulo. Abigail era uma jovem meiga, era uma jovem doce, e foi uma jovem que se converteu do judaísmo ao cristianismo. Algo que Paulo teve imensa dificuldade em aceitar, não podemos contar toda a história, mas foi um acontecimento muito importante na vida de Abigail e depois de muitas peripécias ele vai encontrar-se de novo com a noiva quando ela já está numa situação muito complicada, ela tinha uma doença muito grave que ele levaria a desencarnar. E Abigail vai-lhe dizer, a dado momento, já era cristã, Paulo sabia-o, de alguma maneira tinha percebido que era incontornável que a noiva fosse cristã, uma vez que a fé dela era profunda. E Abigail vai-lhe dizer: esta noite, depois que partiste, senti que alguém se aproximava enchendo o quarto de luz. Era Gesiel que vinha ver-me. Quem é Gesiel? Gesiel é o nome judaico de Estevão. Estevão é o nome cristão. Ao avistá-lo, lembrei-me de Jesus no inefável mistério da sua ressurreição. Anunciou-me que Deus santificava os nossos propósitos de ventura, mas que eu seria levada ainda hoje à vida espiritual. Este era o intercâmbio
entre o mundo material e o mundo espiritual. A irmã Abigail tinha falado com o irmão, tinha comunicado com o irmão. Ensinou-me a quebrar o egoísmo da minha alma. Foi-lhe ensinando várias coisas, não é? Aquilo para que a doutrina nos chama, para olharmos para dentro de nós e modificarmos aquilo que está menos acertado. Encheu-me de novo de bom ânimo e trouxe-me a grata nova de que Jesus ama-te muito, tem esperanças em ti. E quando nós olhamos para este final desta frase, Jesus ama-te muito, tem muitas esperanças em ti, era como Jesus lhe tivesse a dizer: olha, Paulo, tu foste perseguidor, um grande perseguidor dos cristãos, mas Jesus ama-te. Como se Jesus lhe tivesse a dizer: eu amo-te, Paulo, eu tenho esperanças em ti. É mais um segundo chamado que ele tem através da irmã antes dela desencarnar. Qual é o olhar que Jesus tem sobre nós? Há muitos livros que nos falam sobre isso. As histórias de Emmanuel são profundas sobre isso. Jesus não olha para nós pelo que nós somos, porque nós somos espíritos imperfeitos, cheios de defeitos. Jesus olha para nós pelo que nós um dia nos tornaremos. Jesus não olha para nós pelas dificuldades que nós ainda temos. Jesus sabe que nós seremos um dia espíritos melhores do que somos hoje. Que esse potencial está dentro de nós. E estamos, consequentemente, a ser chamados para o bom caminho, para o caminho do bem. O que é que Jesus sabe, que nós temos tanta dificuldade em saber? Que a dificuldade é transitória. Nós não conseguimos fazer isto. Nós olhamos para o outro e nós vemos os defeitos do outro. E aquilo que nós somos aquilo que é para nós mais fácil fazer é falar do defeito do outro. Não é falar do que é que o outro é capaz um dia de ser. Nós ainda não fazemos esse exercício. Fazemos o exercício oposto e nasce connosco a maledicência, não é? Porque independentemente daquilo que o outro é, Jesus olha para nós pela pedagogia do amor. E é essa a pedagogia que nós precisamos encontrar também dentro de nós e desenvolver, porque é para essa que Jesus nos chamou. E Abigail, depois de falar com Paulo, desencarna. E nós podemos imaginar o que significa um espírito nós podemos imaginar o que significa para cada um de nós o desencarne de um ente querido. Ainda por cima, porque Paulo considerava que havia culpados por Abigail se ter tornado cristã. E o que é que vai acontecer com Paulo, um espírito tão determinado, tão crente, porque ele era crente na sua religião judaica, mas ele era crente, tão determinado e tão defensor dessa religião. Ele vai exatamente criar em si mágoa, criar em si revolta, desejos de vingança. E quando ele cria esses desejos de vingança, ele tinha um objetivo. Isto, para quem leu o livro, sabe qual é o objetivo dele. O objetivo dele é ir atrás de Ananias. Ananias, aquele velhinho que tinha introduzido Abigail nos conhecimentos de Cristo e no Evangelho de Cristo. O que é que ele acha que é preciso? Vingar. Vingar a noiva, vingar a existência desses cristãos e, portanto, ele vai atrás, ele vai à volta, vai atrás à espera de encontrar Ananias. Onde vai, e aqui todos nós conhecemos onde ele vai à cidade de Damasco, atravessa o deserto, e é no deserto que ele vai ter esse encontro com Jesus. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, estamos, portanto, em pleno deserto, ele vai acompanhado com poucas pessoas. O moço tarsense sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantes. Ele tinha profundas recordações
e não eram propriamente as mais ternas, até porque o amor dele por Abigail era um amor profundamente espiritual. Não era um amor de uma reencarnação, era um amor de muitas reencarnações. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. E nós podemos parar nesta frase e ver aqui a influência espiritual. Havia forças secretas que lhe estavam a impor que ele fizesse como que uma avaliação da sua existência. Ele tinha 30 anos, era muito jovem. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude e a sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. E as perguntas eram as mesmas de todos nós e de muitos que não acreditam na reencarnação. Quando alguém parte, há muita gente que se pergunta porquê a morte, não é? Porquê a razão dele perder a noiva? Qual é a razão então de sofrer? Porquê? Ora, estas perguntas estavam então na sua cabeça, na sua mente e no seu espírito. E ele continua a fazer esse balanço, desde a adolescência, que encarecia a paz interior. Tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo fora objeto das suas cogitações mais íntimas? Saulo aqui está-nos a dizer que há muito que ele procurava a paz interior. A paz interior é feita através de atos que nos vão permitir estar de bem com a nossa consciência. Porque na consciência, como nos diz o Livro dos Espíritos, é onde está escrita a lei de Deus. Quem não está bem com a sua consciência é porque tem atos na sua vida que não estão particularmente bem feitos. E ele, de alguma maneira, conseguia entender desde a adolescência que não tinha paz interior. E agora ele vai lembrar-se de todo o seu percurso. Os mestres de Israel preconizavam para isso a observância integral da lei. Mais que tudo, havia ele guardado os seus princípios. E era aqui, a partir daqui ele não entendia. Preconizavam para a paz interior a observância da lei. E Paulo guardava essa observância da lei. Ele era um respeitador da lei judaica. Desde os impulsos iniciais da juventude abominava o pecado. Consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as forças. E ele servia de uma maneira cega. Não hesitara na execução de tudo que considerava um dever ante as ações mais violentas e rudes. Então Paulo sofre, porque ele diz-nos aqui, Emmanuel, que Paulo abominava o pecado. E quando não conseguia, não é? Quando ele não conseguia controlar o outro, ele não hesitava na execução de tudo que considerava um dever, nem que isso significasse ações violentas e rudes. Imaginemos a energia interior que Paulo não tinha que usar para controlar o outro. E nós sabemos que não se controlam sentimentos. Por isso, não foi possível controlar os cristãos. Não é? Portanto, Paulo sofria, desenvolvia um imenso esforço, sofria com o facto de não poder fazer valer a sua vontade, porque os cristãos continuavam a proliferar. Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos, tinha igualmente poderosos adversários. Isto ele sabia. Graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Portanto, toda a ação dele era feita com um objetivo: respeitar Deus, amar Deus. E fazia-se valer, então, de qualquer ação, fosse ela mais violenta ou menos violenta. Mas a verdade dolorosa, continua Emmanuel, falando-nos de Paulo, é que se encontrava sem paz interior. Não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados da sua raça. Paulo era alguém que era, de alguma maneira, importante
na sociedade onde ele vivia. E agora ele faz o contraponto. Com quem? Com os cristãos. Particularmente com um cristão, Estevão. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. Eles até iam a cantar, como nós sabemos. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que lhe infundiam assombro. Saulo, viu Estevão morrer. Porque Estevão morre às mãos de Paulo. Não é? Porquê que tudo o resto acaba por impressioná-lo? Ele tinha ouvido ele tinha ouvido Estevão e as preleções de Estevão, portanto ele sabia que Estevão era uma criatura muito inteligente e Estevão morre às suas mãos. Mas Estevão ainda tem tempo de abençoar Abigail e Paulo. Estevão dirige palavras amistosas e benevolentes a Paulo e é isto que Paulo não entende. Alguém que tinha de facto sido votado a morrer de uma forma brutal e que no final acaba por abençoar o relacionamento da irmã com ele. Ele não entende isto, ele não entende essa paz impressionante que Estevão demonstrou ao morrer. E mais, ele não entende esses valores espirituais que o assombravam. Porque foram esses valores espirituais que Estevão lhe mostrou no final da sua reencarnação. Neste conjunto de pensamentos, Paulo atravessa o deserto. Vai na estrada de Damasco. E quando mal despertara das angustiosas cogitações, destas reflexões profundas em que ele ia envolvido, acerca da sua existência, destas angustiosas cogitações, ele sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Emmanuel vai descrever Jesus, e esta será uma imagem muito pálida de Jesus, como um homem de majestática beleza, com uma túnica feita de pontos luminosos, com os cabelos a tocarem os ombros à Nazarena e com os olhos magnéticos que emanavam simpatia e amor. É assim que Emmanuel vai descrever Jesus. Mas ainda nos vai dizer que ele estava iluminado por uma fisionomia grave e terna, mas também por uma divina tristeza. Porque Jesus entristece quando as ovelhas se tresmalham do rebanho, como nós o sabemos. Aqui vai iniciar-se o encontro de Paulo com Jesus. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo pergunta: quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. Não recalcitres, não fujas à tarefa. É isso que Jesus lhe está a dizer. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros, que não viam nada, não é? E ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. E Saulo pergunta-lhe: Senhor,
que quereis que eu faça? Saulo não lhe faz mais nenhuma pergunta. Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida nos seus princípios mais estimáveis, dava mostras da sua nobreza e lealdade. Perante um homem com aquela majestática figura, com todos aqueles adjetivos que Emmanuel descreve Jesus, o que é que Paulo percebeu? Que estava derrotado nas suas convicções, que afinal ele é que estava errado. E quando Paulo percebe isso, pela condição e pela formosura espiritual de Jesus, ele rapidamente compreende que é necessário mudar, que é necessário alterar a sua postura. Mudar é das coisas mais difíceis para todos nós. E Paulo muda rapidamente. O que é que significa essa mudança para Paulo? Significa que ele perde todas as relações da sua vida. Ele renuncia ao Sinédrio, ele era um doutor do Sinédrio, ele renuncia às suas relações sociais, ele renuncia à família, ele renuncia à sua posição económica. Ele renuncia completamente a tudo. Não é fácil para nenhum de nós fazer uma renúncia tão profunda. Mas esse desapego e essa condição de Paulo, espírito, como nós vamos ver, um espírito que tinha sido preparado no mundo espiritual, ele era um vaso escolhido, como disse Jesus a Ananias mais tarde, faz com que Paulo, naquele momento, ele mude completamente a sua vida. Encontrando a revelação maior, em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação dos seus esforços de homem, entregando-se-lhe de alma e corpo, como se fora ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. Nós às vezes somos muito esquisitos, queremos escolher. Saulo não fez nada disso, Saulo perguntou apenas a Jesus o que queria que ele fizesse. É uma postura muito humilde da parte de Saulo. Foi aí que Jesus, contemplando-o mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos, e esta seria a sua tarefa, no amor universal, em seu nome, esclareceu generosamente: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E Saulo vai começar a sua missão, porque ele era um espírito em missão, que tinha sido, como acabámos de referir, um espírito destinado a esta tarefa. No Caminho, Verdade e Vida, um livro também de Emmanuel, nós vamos ver lá uma lição que se chama Entra e Coopera. No fundo, Saulo tinha que confiar. Vai entrar em Damasco, mas vai entrar cego. Não se esqueçam que Saulo deixa de ver, não é? Temporariamente ele vai deixar de ver. Eles têm possibilidade de ver com os olhos físicos, mas aqueles 3 dias que ele vai ficar cego vão-lhe permitir refletir e ver com os olhos espirituais. Isto é, com o coração, com a alma. Ele vai ter tempo para olhar para dentro de si. É tudo o que nós precisamos também de fazer. Aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. A sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. E esta é a pedra de toque da doutrina espírita. O que nos torna melhores é a reforma que somos capazes de fazer de nós próprios. E nós só fazemos essa reforma se fizermos o que Paulo fez. Avaliarmos as nossas dificuldades,
avaliarmos as nossas limitações e trabalharmos para sermos mais virtudes. Paulo fez uma avaliação honesta de si próprio. Teve 3 dias em que Jesus lhe permitiu que olhasse para dentro de si. E ao 3º dia, como nós conhecemos, também, ao 3º dia, Jesus vai falar diretamente com Ananias. Ironia do destino. Ananias, aquele que ele ia perseguir, é convocado por Jesus para ir ter com Paulo. E Ananias não compreendeu, mas Jesus respondeu a Ananias que Paulo era um vaso escolhido do Senhor. E esse vaso estava pronto para o trabalho. E Ananias vai ter então com Saulo: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa. Também o convocou, para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. E como se entrassem em jogo forças poderosas e invisíveis, sentiu que das pálpebras doloridas caíam substâncias pesadas como escamas, à proporção que a vista lhe voltava, embebendo-se de luz. E Saulo estava renovado, de tal modo que Emanuel nos vai dizer, palavras de Paulo a Ananias: ressuscitaste-me. Aquele que ressuscita renovou-se. Para Jesus, serei dele eternamente. A sua misericórdia suprirá as minhas fraquezas. E Paulo vai-nos falar ao longo de todas as suas cartas, das suas grandes dificuldades. Não é? Por exemplo, num dos seus textos ele diz-nos: quando quero fazer o bem, o mal está em mim. E ele trabalhou o mal ao longo de toda a sua vida para transformá-lo em bem. A sua misericórdia suprirá as minhas fraquezas, compadecer-se-á das minhas feridas, enviará auxílios à miséria da minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. Paulo pedia isto tudo. Ele sabia que havia muito para trabalhar nele. E Ananias responde-lhe: o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Ele iria semear perante quem? Particularmente perante os gentios. Ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Tens muito boa vontade naquele momento. Mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. Paulo queria imediatamente começar a fazer algo, mas Ananias vai-lhe dizer: não, primeiro é preciso preparar-te para. Ele vai se preparar. Um homem de vida pura e reta, sem erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlusta. Este é o homem de vida pura e reta. Paulo não era. Mas aquele que já se enganou, e agora Ananias fala para Paulo, ou que guarda alguma culpa, tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Ananias continua, dizendo-lhe que os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos, por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Contra os seus ensinos estão as suas próprias vidas. Paulo iria dar um profundo testemunho da sua fé, que lhe iria custar muita dor e muita lágrima. Além do mais, tudo o que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. E agora, falando diretamente a Paulo, no teu caso, deves pensar na lição de Jesus, permanecendo 30 anos entre nós, preparando-te para suportar a nossa presença durante apenas 3.
O que é que Ananias está a dizer a Paulo? Está a dizer que antecipa os 30 anos de postulado que ele vai ter, os 30 anos rudes que ele vai ter na terra, divulgando a mensagem de Cristo. Vai dizer-lhe também, quando lhe fala de apenas 3, que ele, antes de entrar nessas lutas, ele vai preparar-se durante 3 anos. Onde? No deserto. E ele vai começar por o seu percurso, indo a Palmira, em busca de Gamaliel. Quem leu o livro Paulo e Estevão sabe que Gamaliel foi o mestre de Saulo, não é? De Paulo. E Gamaliel, que já lhe tinha falado das verdades sublimes antes de sair de Jerusalém, e de alguma maneira Saulo já tinha entendido que Gamaliel tinha se tornado cristão, vai falar então com Gamaliel e vai falar-lhe acerca do Evangelho de Jesus. Vai encontrar então Paulo um caminho, vai até ao deserto, fica 3 anos no deserto, mas levará uma mensagem antes de Gamaliel. A revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e de luz. Adaptarmo-nos ao Evangelho, e era isso que Paulo iria fazer nos primeiros 3 anos, é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Que trabalho imenso que Paulo precisava então de fazer. Adaptar-se ao Evangelho, e ele iria descobrir todo esse trabalho num tear. Ele iria de novo voltar a ser tecelão. Ele já tinha aprendido esse ofício, porque era próprio de todo o judeu, para além de ter uma tarefa, e ele era de facto doutor no Sinédrio, mas ele também sabia ser tecelão. E Paulo, durante 3 anos, está no deserto, é tecelão, tem capacidade naquele momento para as suas meditações, para refletir sobre a sua vida e sobre novos rumos. 3 anos depois, ele está radicalmente transformado, como nós vamos ver. A solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso, haviam-lhe enriquecido a alma de luz e serenidade. Ele tinha encontrado aquilo que ele procurava. A autoeducação, de que nos fala tanto a doutrina espírita, na ausência dos recursos da época, ensinara-lhe à alma ansiosa o segredo sublime de se entregar a Cristo para repousar nos seus braços misericordiosos e invisíveis. Quando Paulo sai do deserto, como qualquer criatura, ele vai à casa do pai. Mas o pai rejeita-o. Ele tinha se tornado cristão, tinha renegado os preceitos, tinha renegado a família, era uma vergonha para a família. E Saulo fica profundamente desconsolado. Nesse momento, Saulo tem, ou pelo menos Emmanuel descreve-nos, um momento de emancipação da alma por parte de Saulo enquanto dorme. Nós sabemos que nos momentos de emancipação da alma, no sono, neste caso, as nossas dores espirituais são amenizadas pelos benfeitores. Também as dores de Paulo iriam ser suavizadas. Por quem? Por aquele que iria segui-lo durante todo o tempo, Estevão, e pela sua noiva espiritual, Abigail. E Abigail vai-lhe perguntar então: que é isso? Choras? Ainda agora a tarefa começa, ainda só tinham passado 3 anos, iam ser 30, não é? Paulo haveria de escrever na 2ª epístola aos Coríntios: conheço um homem em Cristo, não falou de si, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao 3º céu, e sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E ninguém conheceu nesta fase as palavras de que Paulo nos falou na Epístola aos Coríntios. Mas mais tarde Emmanuel vai nos falar em Paulo e Estevão.
Paulo estava saído do deserto, mas já começava a ter muitas dificuldades. Não tinha dinheiro, tinha uma tarefa, os cristãos não acreditavam nele, não nos podemos esquecer que ele tinha sido um perseguidor dos cristãos. Ele tinha uma tarefa muito complexa. Então ele vai fazer, no plano espiritual, ele vai fazer várias perguntas a Abigail acerca das suas dificuldades. E a primeira é que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo. O que é que ele haveria de fazer para compreender o outro, para compreender essa necessidade de aceitar os desígnios de Cristo, para aceitar tudo o que Cristo lhe estava a devolver na vida? Qual o propósito dessas circunstâncias adversas? Mais tarde, Paulo iria escrever: em tudo dai graças. Mas não é essa a pergunta que ele coloca agora, não é? Ele vai dizer-nos mais tarde que na dificuldade ou na facilidade demos graças. Nesta fase ele não era capaz ainda de fazer esse percurso. E perante esta pergunta da compreensão perfeita dos desígnios de Cristo, Abigail responde-lhe: ama. Ama, Paulo, porque é mais fácil se amar. Amar quem? Amar o inimigo, amar aquele que lhe estava a obstaculizar a vida. Porquê? Porque foi essa a lei de que Jesus nos veio falar, a lei de amor. Amar o próximo como a nós mesmos e amar o inimigo. Era esta dedicação que Jesus lhe estava a pedir. Porque sem amar o outro, sem o real entendimento do outro, como compreender o outro? Não somos capazes de o fazer. Mas Paulo continuava a fazer perguntas. Porque o amor, como nós sabemos, não vem pronto. Não está pronto para nós termos no nosso coração. O amor precisa que nós tenhamos vontade de mudar, precisa que nós perseveremos, precisa que nós, de facto, tenhamos fé no caminho. O amor precisa de tudo isso. O semeador já semeou em nós, mas quem vai frutificar, quem prepara o terreno para que a semente frutifique, somos nós. E Paulo tinha que fazer essa tarefa. E por isso, para fazer com que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus, o que é que ele haveria de fazer? E Abigail vai-lhe responder: bom, Paulo, não há forma de encontrar esse exercício do amor. O exercício do amor, o exercício do sentimento só se consegue de uma forma. Trabalha, Paulo. Trabalha para, com paciência, seres capaz de deitar para fora essas sementes que já estão dentro de ti. E por isso o Batuíra também nos convoca a trabalhar. Não é verdade, Sr. Orlando? Sem trabalho não temos essa grande expressão que é o desenvolvimento dos nossos espíritos. Bom, mas perante o desânimo continuava em Paulo, mesmo quando lhe falam de trabalho, ele faz mais uma pergunta, porque ele desanima. Como todos nós desanimamos, ele também pergunta a si próprio se deve ou não continuar. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Quantas vezes nós desanimamos na vida com tanta coisa? Que fazer? E Abigail responde-lhe: espera. Espera significa tem esperança. Tem esperança, confia. Jesus já lhe tinha dito: entra em Damasco, que lá ser-te-á dito o que fazer. Mais uma vez lhe é dito que é necessário esperar com esperança. Confiar em Jesus, reconhecer que Jesus jamais nos desampara. Mas Paulo não termina aqui as suas perguntas. E pergunta como conciliar estas grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens. Esta iria ser uma pedra de toque na sua vida, a indiferença de muitos. E nesta fase, como vivenciar esta indiferença também nas nossas vidas? Nós temos muitos que nos são indiferentes perante as nossas palavras, podem ser no trabalho, na vida, no centro espírita, podem ser em vários momentos da nossa vida.
Como conciliar esta indiferença com o convívio que temos todos os dias com os outros? E Abigail responde-lhe: perdoa, Paulo. Sem perdão não há caminho. Se nós não perdoarmos, não conseguimos caminhar livremente, porque sem perdão estamos presos aos outros. Não há convívio que se possa fazer durante anos sem perdão. E todos nós sabemos que os grandes relacionamentos exigem perdão. Se não somos capazes de deixar para trás as mágoas, não somos capazes de fazer o primeiro ensinamento que lhe chama a atenção a Abigail. Ama! Como é que ele vai amar se ele não perdoar? Para ele amar, ele tem que perdoar. Esta é a ferramenta que Paulo vai usar durante 30 anos. Amou, trabalhou, esperou e perdoou. E durante 30 anos ele vai ser açoitado, vai ser de alguma maneira maltratado, vai ser preso várias vezes, mas ele vai seguir sempre o seu percurso, juntamente com os seus grandes amigos, que serão Estevão e Abigail. Já quase no fim da vida, Paulo vai falar com Barnabé acerca da amizade humana e vai dizer-lhe: quase sempre a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. Levantando-nos a execução fiel do dever, as noções do mundo se levantam contra nós. Para ele não foi conciliável o imenso trabalho que ele desenvolveu com a amizade que ele poderia ter ao mundo. Ele está-nos a falar das amizades humanas. Ele deixou os amigos para trás, os amigos do Sinédrio. Ele deixou muito para trás. Mas ele deixou muito para trás exatamente pela convicção e pela amizade a Deus. Considero que no serviço do Pai, se interrompemos a tarefa começada, ou seja, se paramos, se desistimos, é sinal que ainda não temos todas as experiências indispensáveis ao homem completo. Paulo está-nos a dizer que de cada vez que nós não somos capazes de levar uma tarefa até ao fim, que a interrompemos, significa que nós ainda temos algo para aprender primeiro, para depois completarmos essa tarefa. É isso que ele nos está a contar. Ora, quem é Paulo nesta doutrina que nós abençoamos? Vamos até ao Consolador, vamos até mais uma vez Emmanuel, que através da pergunta 343, que lhe foi colocada nas leis da fraternidade, como reconhecer na terra o espírito em missão. Paulo teve uma missão que foi divulgar a palavra, ser o semeador. Paulo foi médium de Jesus. Jesus tinha sido médium do Pai Divino. Tinha-nos trazido todo o conhecimento divino. Aqui, Paulo iria falar-nos e iria receber, muitas vezes, através de Estevão, iria receber as orientações de Jesus. E Emmanuel vai-nos contar que este espírito em missão, como tantos outros que têm existido, vai-nos contar o seguinte: precisamos considerar que o espírito em missão experimenta igualmente as suas provas no trabalho a realizar. Ele não está isento de provas, com a diferença de permanecer menos acessível ao efeito dos sofrimentos humanos pela condição de superioridade espiritual. E quando nós lemos o livro e vemos, por exemplo, Paulo acabou de ser açoitado, foi atirado para a prisão e ele aproveita e na prisão ele faz a divulgação do Evangelho. E nós pensamos assim, mas como é possível? Ele foi chicoteado, ele foi atirado para a prisão e ele na prisão está a divulgar e não dorme a noite inteira, como nos conta Emmanuel, não dorme a noite inteira e fala sobre as palavras de Cristo, fala sobre o Evangelho de Cristo. Significa que ele não sofre menos, significa que ele tem uma condição superior para entender
esses sofrimentos que está a receber. Podereis, todavia, identificar a missão da alma pelos atos e palavras, na exemplificação e no ensino da tarefa que foi chamada a cumprir. Porque um emissário de amor deixa em todos os seus passos o luminoso selo do bem. E Paulo deixou-nos uma obra magnífica, não só pela sua ação, como por todas as cartas que ele escreveu e que foram, de facto, uma bênção para todos aqueles que as puderam ler e que as leem ao longo destes séculos, porque é sobre elas que nós continuamos a falar também. Para acabar a nossa palestra, vamos ainda à seara dos médiuns e continuamos com o Espírito Emmanuel e, claro, com o médium Chico Xavier, que nos diz que ele, e está-nos a falar de Paulo, e o tiar que o ajudava a sustentar-se, ficaram através dos séculos, pois ficaram, ainda hoje falamos de Paulo e das suas epístolas, como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos nós encarnados e desencarnados de todos os tempos que podemos pedir orientação, podemos falar em orientação, podemos examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. E afinal, o que é que a vida de Paulo, o que é que a história de Paulo tem a ver com cada um de nós? Paulo era um espírito que nasceu iluminado? Não. Paulo transformou-se ao longo da sua tarefa. Nós somos espíritos iluminados? Também não. E nós temos uma tarefa? Temos. Todos nós temos uma tarefa. E é para essa tarefa que nós devemos direcionar as nossas forças e o nosso esforço, como Paulo foi capaz de fazer. Como nos diz Emmanuel, não esperemos muita orientação. Não esperem que tudo venha lá de cima e que toda a orientação venha até nós. Não podemos. Perdíamos o mérito. Não tínhamos uma encarnação que valesse a pena. Não foi para isso que nós reencarnamos de novo. Nós reencarnamos para ter companhia espiritual, para evoluir espiritualmente, mas, acima de tudo, para criarmos o nosso próprio roteiro passo a passo, com esforço, com boa vontade e com perseverança. E é aqui que, mais uma vez, nós podemos encontrar a doutrina espírita. Nós temos que desenvolver a conexão com o Criador, porque todos nós somos médiuns. Não é Paulo apenas que era médium, um médium extraordinário. Nós somos médiuns. Todos nós temos uma forma de mediunidade, a intuição. Pelo menos essa. Outros têm outra. E se nós quisermos ouvir Deus, como fazer? Não ouvimos Deus, mas ouvimos os benfeitores. Não é? E ao ouvir os benfeitores, para conhecer os benfeitores, o que é que nós vamos fazer? Trilhar o caminho da luz. Trilhar o caminho do bem. Orar. Ligarmos-nos. Fazermos aquilo que Jesus nos disse. Vigiar e orar. Para ter a companhia dos bons espíritos. Para não cairmos em tentação. Então, se nós quisermos compreender a vida, nós temos que nos voltar para dentro de nós, perguntarmos a nós próprios também o que vamos fazer e perguntarmos também, porque todos nós queremos compreender o sentido da nossa existência e afinal nós queremos saber o que é que Jesus quer que nós façamos. E essa é a nossa tarefa maior. Compreender o sentido da vida e descobrir pouco a pouco, como Paulo descobriu,
o que Jesus quer de nós. E pronto, muito obrigada pela vossa paciência e uma boa noite a todos. E pronto, como ela disse muito bem, o tempo passou rápido e nós queríamos ouvir mais. É muito importante este livro, é extraordinário. Chico Xavier, este livro, Paulo Estevão e Boa Nova, diz ele, que são os livros que mais falaram ao seu espírito. Lendo este livro, e eu li a primeira vez e me emocionei muito com esse livro. Mas a Ana reflete, fechou muito bem, perguntarmos nós, a cada um de nós, aquela pergunta que Saulo fez a Jesus: que queres que eu faça? Há uma diferença aqui muito grande. Saulo, naquela altura, não conhecia nada da missão do Cristo e aquilo que ele vinha trazer. Mas nós já estamos aqui e não é por acaso. E que devemos refletir para dentro de cada um de nós. E se já o fizemos, direcionando-nos a Jesus e perguntando: Mestre, que queres que eu faça? É muito importante. Me emocionou muito pelas datas que ela mencionou de Saulo e de Paulo. E a minha história não dava um livro de Paulo Estevão, mas daria um volume. Porque eu emigrei com 30 anos quando cheguei ao Brasil. E lá eu também fui chamado. E no decorrer dessa história, muita coisa aconteceu. Depois de 15 anos, nós não tínhamos dinheiro, minha esposa está aí para vir. Mas conseguimos para a passagem. Chegámos aqui, em Portugal. Não podíamos ir para o hotel porque não tinha dinheiro. Fui bater à casa paterna. Mas eles sabiam aqui que eu pertencia a uma seita no Brasil. E passados uns 15 dias, chegou lá o meu sogro e disse: olha, vocês vão para a minha casa. Portanto, dava também um pequeno livro, toda essa trajetória que até chegar aqui, até ser convidado para Batuíra Filhos, vamos regressar às raízes, muita coisa eu poderia dizer. Mas quem sabe um dia eu vou falar alguma coisa para vocês. Mas vamos para o final.